Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo, estamos aqui pela Rede Gospel de Comunicação, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e Rádio Gospel FM. Estamos recebendo todos os candidatos à Prefeitura da cidade de Jundiaí para conversar sobre o plano de governo, entender o atual momento da cidade e conhecer também os projetos de cada candidato para o futuro do município. E hoje nós estamos recebendo o candidato Ricardo Boccalon, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo aqui ao Diário de Notícias Especial Eleições. Olá, Karen. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer à TV Gospel por esse momento importante para que a gente possa, de verdade, apresentar nossas propostas, falar diretamente com o eleitor em Jundiaí, até porque nós não temos, Karen, o horário eleitoral gratuito que passa em Jundiaí, na TV, que a gente tem a retransmissora em Sorocaba das TVs. Então, esse é um momento muito importante para que a gente possa mostrar para os eleitores, para as eleitoras, o que a gente pensa da cidade, quais transformações nós queremos fazer, para que a gente possa, de verdade, melhorar a vida de cada uma e cada um que mora em Jundiaí. Então, vamos para uma entrevista esclarecedora, candidato. Eu começo fazendo um currículo do candidato. Ricardo Boccalon é casado há 22 anos com Idelma, é pai do Arthur, de 17 anos, e professor especialista em políticas públicas. Foi diretor da Universidade Pública Virtual do Estado de São Paulo no governo Geraldo Alckmin. Ele também ocupou o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico durante o governo Márcio França. E já foi prefeito da cidade de Itupeva, no interior de São Paulo. Candidato, por que você escolheu a vida pública à vida política? Olha, essa é uma escolha que não é muito uma escolha, ela vai acontecendo na sua vida, né? Eu fui dirigente sindical, fui da POSP, que é o Sindicato dos Professores, que é o maior sindicato da América Latina, e isso vai colocando a gente dentro da política eleitoral, da política partidária, né? E foi acontecendo, na verdade é algo que natural de você querer melhorar a vida das pessoas, de você ver as injustiças que é feita, então isso me despertou muito na POSP. Quando a gente ainda tinha uma educação, por exemplo, você tinha 52 alunos em sala de aula para um professor lecionar no ensino médio. E isso vai despertando as diferenças sociais que existem, a vontade de ajudar as pessoas, a vontade de que a sociedade seja mais justa, que a sociedade seja para que todos e todas possam ter melhor qualidade de vida e viver bem na sua cidade. Então, isso foi me despertando na vida pública e aí a gente vai acontecendo. Virei prefeito da cidade de Itupeva com muito orgulho. E depois tive uma trajetória, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, fui dirigente de universidade pública, hoje sou consultor da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, consultor para a COP30, então a gente está nessa vida política há muito tempo e, na verdade, você vai acontecendo e você vai realizando sonhos também. Vamos começar, candidato, falando do apoio de partidos para a sua candidatura. Você tem o Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, o Partido Verde e também o Partido Democrático Trabalhista. Como você avalia essas coligações e qual a força disso nas urnas? Olha, eu em Jundiaí, eu sou candidato do Lula, sou candidato do vice-presidente Alckmin. Essa frente nossa é uma frente progressista que busca melhorar a vida das pessoas. Então, esses partidos se uniram em torno de uma proposta da verdadeira oposição da cidade de Jundiaí, da mudança de verdade. Então, a gente reuniu em cima de um propósito, né? Que é apresentar um projeto diferente para a cidade de Jundiaí, que humanize a cidade. Jundiaí é uma cidade realmente muito boa, mas que tem muito ainda déficit social. Então, esses partidos se juntam nesse propósito, de poder apresentar uma proposta diferente, uma mudança de verdade, com responsabilidade, uma oposição que tem, por exemplo, tem ex-secretário de Educação, como o professor Oswaldo Fernandes, que nos apoia, tem o Pedro Bigard, que foi prefeito de Jundiaí, que nos apoia, tem o Gerson Sartori, que foi presidente da Câmara. Então, é uma coligação experiente, que sabe governar. Eu fui secretário de Estado, eu fui prefeito, então a gente se reuniu em torno de uma proposta para que a gente possa, de verdade, mudar a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Então, o nosso propósito é esse. Inclusive, nosso slogan de governo é, na nossa Jundiaí, o que mais importa são as pessoas. E lembrando que é a única coligação majoritária que tem uma mulher, a professora Leila, que é minha vice, minha candidata a vice, é a única mulher que está disputando na chapa de todas as chapas majoritárias,
é a única mulher, a professora Leila Casotti, que também é do Sindicato dos Professores. Candidato, vamos entrar nos temas de programas de governo e o primeiro é saúde. A fila por um exame em Jundiaí é algo curioso. São meses esperando a confirmação para passar em um especialista. No seu plano de governo não há nada sobre a criação de novos hospitais ou UBS, mas você citou recentemente o Plano 40, que é basicamente, segundo você, um mutirão de carretas com consultórios. Fale um pouco sobre esse projeto e como isso resolveria o problema da saúde na cidade. Nós temos, segundo a Organização de Saúde, Jundiaí tem mais UBS, por exemplo, que o que é indicado, por exemplo. Então, a rede é boa, a rede física é boa. Nós temos o Hospital São Vicente, que é um hospital importante na cidade. Então, você não precisa construir, você tem UPAs na cidade, você tem pronto atendimento. Então, você tem que fazer que essa rede física funcione. Você tem que pôr gente trabalhando, você tem que pôr médico, você tem que pôr enfermeiro, você tem que colocar assistente social, os agentes comunitários. Então, você tem que transformar esses prédios em algo que funcione de verdade. E por que nós precisamos fazer os mutirões de saúde? Hoje, é o que você acabou de dizer. Nós temos, por exemplo, vou dar o exemplo do cardiologista. Então, para marcar um cardiologista na cidade, leva mais ou menos 6, 7 meses. Aí você sai lá com o exame de tireoecocardiograma, eletrocardiograma, exames Quando você sai, normais. Você já até tem um ataque cardíaco, né? Isso, porque perfeito. demorou tanto, né? Isso. Aí você leva mais 4, 5, 6 meses para marcar esse exame. Bom, você fez o exame. Aí você leva mais 4, 5, 6 meses para retornar ao cardiologista. Então, o exame já está defasado. Já está defasado, às vezes tem que fazer de novo. Então, vira um ciclo vicioso, né? Então, o que a gente precisa fazer? Atacar esse problema de frente. Como é que você ataca? Urgentemente, porque isso é urgência. Diagnosticar rápido é preciso. Até porque é uma questão de saúde. Você precisa se tratar. Então, o que nós vamos fazer? Existe hoje no Brasil, e não é novidade, em vários estados, as carretas consultórios de especialistas e as carretas de exame. Então, tem lá tomógrafo, ressonância magnética, eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom. Então, o que eu quero fazer? Ter 4 conjuntos dessas carretas para ir para os 4 vetores da cidade. É lógico que as UBS vão continuar atendendo com o especialista, é lógico que nós vamos também esticar o horário de algumas UBS para melhorar esse atendimento com o especialista, mas como a fila é muito grande, a demora é muito grande, nós precisamos ter um auxiliar, que é o Plano 40. O que é esse auxiliar? Essas carretas que vão estar nos bairros para que a gente possa diminuir essa fila. Eu não quero, e isso é um compromisso que eu assumo com o eleitor de Jundiaí, com a eleitora, ninguém vai levar mais de 60 dias para ter seu diagnóstico pronto, desde passar pela consulta com o especialista, fazer o exame, ter o retorno e aí sim ser encaminhado para um tratamento dentro da unidade básica de saúde, dentro do Hospital São Vicente. Então a gente precisa criar uma lógica de tratamento e a mesma coisa é a fila da cirurgia. Nós precisamos fazer mutirão de cirurgia, por exemplo, tem pessoas que estão esperando uma cirurgia no joelho há 2, 3, 4 anos, no quadril. Então nós precisamos criar mutirões. Por que criar mutirões? Porque você precisa usar a inteligência, usar a tecnologia para que a gente possa, primeiro, pegar os casos mais graves, inclusive, que você tem essa demanda quando você sai, porque você só vai para o especialista depois de ter passado num clínico geral. E ele indica lá a sua urgência, a sua emergência. Então, nós vamos usar a inteligência, a inovação, a tecnologia, inclusive, para montar essa fila e aí sim ir diminuindo ao longo do tempo. Nós queremos, em 2 anos, estar com isso resolvido e dentro de uma equação que ninguém leve mais de 60 dias para ter seu diagnóstico em mão. Candidato, agora o assunto é mobilidade urbana. Nós conversamos com pessoas nas ruas sobre esse tema e ouvimos de forma unânime que o serviço é ruim. Vamos acompanhar agora uma dúvida de um morador. Sim. A passagem em Jundiaí está quase R$6, é muito caro. E a gente fica muito tempo esperando por um ônibus. O que você vai fazer para melhorar o transporte público? Olha, realmente transporte caro e a qualidade não é boa, né? Primeiro, nós vamos fazer a tarifa zero, o passe livre para o estudante. Estudante em Jundiaí não vai pagar ônibus. Hoje paga, né? Hoje paga metade, 50%, nós vamos isentar o passe livre para o estudante. É possível ser feito, tem dinheiro para isso. A gente vai subsidiar essa outra parte para que o estudante não pague o transporte coletivo na cidade. Segundo, também vamos fazer a tarifa zero para quem está no cadastro único, que são 40 mil pessoas, aproximadamente 17 mil famílias que estão no CAD único, que são pessoas que têm uma dificuldade de renda para sobreviver e ainda tem que pagar uma tarifa cara de ônibus. Então, essas pessoas também, a partir de 1º de janeiro, não irão pagar ônibus na cidade. Então, nós vamos fazer o tarifa zero primeiro com esses 2 grupos, para que a gente possa atingir as pessoas que mais precisam, que é o estudante. O estudante, geralmente, ele tem dificuldade para locomoção, então ele não, passe livre, e aquelas famílias que estão no CAD único do governo federal.
De domingo também não terá tarifa zero de domingo para todo mundo. Então, às vezes, quer ir no parque, visitar a família, tarifa zero de domingo e assim, progressivamente, depois, sob estudos de impactos econômicos, nós vamos aumentando as gamas sociais que usam o transporte coletivo para ter o tarifa zero. Segundo nos horários de pico, porque o trabalhador hoje em Jundiaí, por incrível que pareça, chega a ficar 1 hora e meia dentro do ônibus. Aqui em São Paulo é mais natural isso, mas lá em Jundiaí isso nunca existiu. Então, eu quero que o trabalhador chegue no horário no seu trabalho e chegue mais cedo em sua casa para ficar com a sua família. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar 30% da frota nos horários de picos, mas fazendo com o ônibus elétrico, inclusive a questão do meio ambiente. Então, nós vamos garantir 30% a mais de frota nos horários de pico para dar conforto e para que o trabalhador possa chegar na sua casa mais cedo, ficar com a sua família. E criar os corredores exclusivos de ônibus nos horários de pico. Eu quero que os ônibus tenham seus corredores para que o trabalhador incentivar as pessoas a pararem de usar carro e também usar o transporte coletivo, que é importante. Então, Jundiaí cresceu muito rápido nos últimos 10, 15 anos, ela verticalizou e não pensou num plano de mobilidade. Além disso, nós vamos fazer um plano de mobilidade a curto, médio e longo prazo. Porque a curto prazo são essas interferências que nós vamos fazer com urgência, para que melhore a mobilidade da cidade, melhore a condição do trabalhador, da trabalhadora poder ir e vir do seu trabalho para a sua casa. A médio prazo é que é em parceria com o governo federal, do presidente Lula, que nos apoia para fazer as obras estruturantes. Nós precisamos fazer ponte, precisamos fazer túnel. Então, isso você não consegue fazer com o orçamento próprio da prefeitura. Por mais que Jundiaí vá arrecadar ano que vem 4 bilhões e 300, não é suficiente para você fazer obras de grandes estruturas. Você precisa do governo federal, do governo do estado, às vezes até de financiamento de bancos estrangeiros, para você fazer para que a gente possa melhorar de verdade a questão de infraestrutura e mobilidade urbana da cidade. Então, nós vamos investir sim na questão dos horários de ônibus, vamos melhorar isso. E temos que usar a tecnologia e inovação, com aplicativos para você ver o horário do seu ônibus, melhorar os pontos de ônibus, que em Jundiaí, quando chove, ponto de ônibus lá molha todo mundo, então nós precisamos modernizar os pontos de ônibus. Então, passar por uma reestruturação geral, desde o ponto de ônibus, que é o investimento mais simples, até sim um transporte de qualidade, com a tarifa zero para os estudantes, com a tarifa zero para quem está do CAD único, e também rever a questão da tarifa para todos aqueles que vão pagar, para ver se a gente consegue baixar, porque quando a gente vai governar precisa ter responsabilidade, porque eu já governei. Então eu sei, não adianta sair falando, vou fazer isso, e chega lá, você vai fazer um estudo de impacto financeiro, você não consegue fazer. Então nós vamos sim viabilizar algumas coisas que nós estamos assumindo como compromisso e também vamos estudar outras plataformas, como baixar a tarifa em Jundiaí, que hoje é cara, realmente é cara, e a qualidade que é oferecida não é boa. E, inclusive, os professores também terão tarifa zero. O professor também terá tarifa zero. Então, são os professores, os alunos e também quem está no CAD único. Candidato, o senhor também fala no plano de governo de construção de ciclovias, né? Os moradores de Jundiaí estão realmente precisando disso também, candidato? Sim. A ciclovia é um meio de mobilidade importantíssimo, né? Eu, quando fui prefeito de Itupeva, eu fiz 12 quilômetros de ciclovia. Inclusive, a maior ciclovia da região de Jundiaí, né? Porque eu acredito nesse meio de transporte. E a ciclovia tem que levar você de um lugar a outro, né? Porque em Jundiaí tem muita ciclovia que não leva... Ela para no nada, ela começa do nada e para do nada. Então, isso também não resolve. Então, nós temos sim que desenvolver, principalmente ali nas margens do rio Jundiaí, ciclovia para você poder fazer ligações importantes. Porque quando você está perto dos rios, que Jundiaí é uma cidade de muito morro, mas tem os rios. Então, perto dos rios geralmente é plano. Então, eu quero fazer 9 de julho, na Frederico Ozanam, na Avenida dos Ferroviários, a gente desenvolver ciclovias nessas regiões de rio para que possa melhorar a mobilidade das pessoas na cidade. Agora o assunto é moradia, porque temos uma pergunta da sua sobre esse tema. Vamos conferir. Candidato, muita gente na cidade mora em moradias precárias, em favelas. Nós não temos direito a uma moradia digna? Não existe um plano para moradias populares? Olha, cara, nós estamos há 8 anos sem construir uma moradia popular na cidade de Jundiaí. Há 8 anos. A pessoa fala até com indignação. Com indignação. Porque é muito tempo. Então, o que nós vamos fazer? Isso é compromisso, isso não é promessa, compromisso. Primeiro, nós vamos fazer em parceria com o governo federal, pelo programa Minha Casa Minha Vida, isso já está autorizado pelo presidente Lula, 2.500 moradias populares de faixa 1, que é aquelas pessoas que ganham até R$ 2.500 e tem o incentivo do governo federal, tem o subsídio do governo federal para comprar a tua casa de faixa 1.
E vamos atacar também o faixa 2, que é a grande déficit habitacional de Jundiaí. Aquelas pessoas que ganham de R$ 2.500 a R$ 4.600, que estão no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos fazer um projeto que eu discuti, inclusive, com a Inês Magalhães, que é vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, que já existe em várias cidades do país, que se chama Entrada Garantida. Por quê? As pessoas, quando estão no faixa 2, de R$ 2.500 a R$ 4.600, ela compra o imóvel de uma empresa privada, de uma construtora. É o programa Minha Casa Minha Vida, tem o subsídio, mas é insuficiente. Ela, às vezes, tem que dar 10%, 12%, 15% de entrada e a pessoa já paga o aluguel. E só quem paga o aluguel sabe o quanto é duro pagar aluguel. É um dinheiro no final do mês que parece que nunca mais volta pra gente. E quando você soma isso ao longo da sua vida, você vê o quanto que você... Sim, que investiu... Só investiu para morar. Para morar, né? E não é seu. Então, só quem paga esse aluguel no final do mês sabe o quanto é duro. Porque às vezes você escolhe, inclusive a pessoa escolhe, é pagar aluguel ou comer. Né? Então, tem muitas famílias que vivem dessa forma. Então, no faixa 2, o que nós vamos fazer? Através do Fundo Municipal de Habitação, criar uma entrada garantida. A prefeitura vai subsidiar, ou seja, vai pagar a sua entrada no empreendimento. Essa entrada ela volta diluída depois em 520 meses, que a Caixa Econômica financia o restante em 520 meses, para quem está no faixa 2 também conseguir comprar sua moradia própria, que é importante. E ela vai pagar mais barato que o aluguel, porque a gente vai garantir esse subsídio da entrada e o restante será financiado pela Caixa em 520 meses. Então, isso é compromisso, e isso já existe no Brasil, viu? Vocês podem pesquisar aí, entrada garantida, não tem nenhuma novidade, nós só vamos ter vontade política para fazer isso, para que as pessoas de Jundiaí saiam, são mais de 13 mil famílias, saiam do aluguel, porque pagar aluguel a gente sabe que não é fácil. Então, eu quero construir moradia popular, sim. Inclusive, o Pedro Bigardi, que foi prefeito de Jundiaí, entregou mais de uma moradia popular por dia no seu mandato. E nós vamos repetir isso e vamos ampliar o entrada garantida para o faixa 2. Candidato, agora o assunto é segurança, porque é um problema em todos os municípios aqui do Brasil e em Jundiaí isso não é diferente. Dados da Secretaria de Segurança mostram que até maio a cidade registrou quase 3 mil furtos. Qual o seu plano de governo para essa área? Olha, a gente entende que segurança não é uma ação isolada. Não é só a Guarda Municipal, não é só a Polícia Militar, não é só a Polícia Civil. Segurança envolve todos os aspectos de uma cidade. Primeiro, envolve uma boa iluminação. Uma iluminação de LED nos bairros, nas áreas públicas, em volta dos ginásios de esporte, nos parques, nas escolas. Então, a segurança também é iluminação. A segunda parte é cuidar bem dos próprios públicos, para que as pessoas possam, a comunidade possa ocupar. Então, quando você tem uma praça bem iluminada, cuidada, com diversão para as crianças, com a academia ao ar livre para os adultos, para a melhor idade, quem ocupa essa área é a comunidade. Isso também faz parte da segurança. Quando você usa a inteligência, a inovação, que nem câmera de reconhecimento facial, câmera de monitoramento, na frente dos ginásios de esporte, na frente das escolas, nas praças públicas. Então, nós vamos fazer um conjunto de ação, usando a inteligência, a inovação, a melhoria da iluminação, ocupando os espaços que a comunidade não está ocupando, porque daí você vai diminuindo a criminalidade. E também, lógico, a nossa guarda é valorosa. A Guarda Municipal de Jundiaí trabalha muito bem, é um efetivo importante. É investir na guarda para que a gente possa voltar, inclusive, à ronda escolar, os anjos da escola, que a viatura fica parada na frente da escola na hora de entrada, aí ela faz a ronda no próprio bairro que ela está, volta para a saída. Então, a gente vai mudar essa questão de segurança. E o centro da cidade, que a gente precisa também transformar o centro de Jundiaí. O centro de Jundiaí, à noite, hoje, ninguém mais frequenta. Então, eu quero voltar a vida para o centro da cidade, que é importante. Eu quero fazer feira livre no centro da cidade, quero levar música, cultura, esporte. A gente precisa levar para o centro e trazer vida novamente para o centro da cidade de Jundiaí. Então, tudo isso envolve segurança. Então, é a tecnologia, com as câmeras de segurança, de reconhecimento facial, o investimento nos próprios públicos, na iluminação, nas câmeras de segurança, na comunidade, e também as ações conjuntas da Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, porque nós temos que integrar, Polícia Militar e Polícia Civil é do Estado, não é gerenciamento do prefeito, mas dá sim para fazer ação conjunta junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para melhorar essa questão, inclusive dos furtos, né? Que se você tem um policiamento também ostensivo, você diminui isso. Quando você tem uma boa iluminação, você diminui isso. Eu tive com os alunos da FATEC essa semana, que dizem que eles descem na estação ferroviária, que muito vêm de outras cidades,
E quando anda na Avenida dos Ferroviários, é muito mal iluminada, tem várias tentativas de assalto ou consumo mesmo de furtos e tudo mais. Então, esse problema da iluminação é algo tão específico que uma moradora citou que ela tem esse sentimento de insegurança o tempo todo e ela é mulher. Vamos ver até a pergunta dela, porque tem a ver com esse tema da iluminação. A cidade está muito mal iluminada à noite. Nós, mulheres, nos sentimos inseguras em sair sozinhas. Não tem policiamento. O que você vai fazer? Você falou dos alunos, mas também tem a mulher. A questão da mulher que também se sente desprotegida. É a sociedade como um todo. Então, nós precisamos... Não adianta iluminar só alguns lugares de LED. Nós precisamos ir para a periferia, para os bairros distantes. A gente precisa iluminar os próprios públicos com LED. A gente precisa da segurança. E quando você usa tecnologia, inovação, quando você usa a iluminação, quando você coloca a guarda municipal mais próximo do cidadão nos bairros, isso tudo vai melhorando, isso tudo vai transformando. E eu tenho certeza que ela vai sair mais segura, como todas as mulheres da cidade. Faz a gente ter a sensação que a cidade está sendo cuidada, né? Ela não está ali desleixada, está no breu, literalmente. Eu costumo dizer que tudo que não está bem cuidado, não está bem iluminado, não é a comunidade que ocupa, infelizmente é o crime que ocupa. Verdade, candidato, verdade. Agora o tema é educação. Os números recentes mostram como está a educação do jovem e também os interesses deles no país. Dados do primeiro semestre divulgados pelo IBGE mostram que 4,5 milhões de jovens entre 14 e 24 anos são nem-nem. Eles não estudam, não trabalham, não sabem o que querem, tão pouco estão procurando emprego. Esse é um dos principais desafios do nosso país para essa geração, né, candidato? O senhor tem algum plano de governo voltado para essa faixa etária, para essa geração que é tão importante? Sim. Para jovens, eu fui dirigente, eu dirigia numa universidade pública virtual, que é a Univesp. Eu, quando assumi a Univesp no governo do Dr. Geraldo Alckmin, eu assumi uma universidade pública virtual, a única do país, pública virtual, que tinha 6 mil alunos em 6 cidades. Tinha cursos de engenharia de produção, engenharia da computação, matemática, pedagogia, letras, cursos importantes. Inclusive, a gente fez uma parceria com a USP, Unicamp e Unesp. Quem estuda na Univesp é certificado pela USP, são professores da USP. O que eu fiz? Eu fui conversando com os prefeitos do interior de São Paulo, nós levamos a universidade para 365 municípios. A universidade saltou de 6 mil alunos para 60 mil alunos. Foi a maior expansão da história do Brasil de vagas universitárias, fui eu que coordenei, junto com o governador Geraldo Alckmin e com o vice-governador Márcio França. Então, quando você faz uma atitude, você usa a tecnologia, a inovação, a universidade, os aparelhos de Estado e leva a oportunidade para o jovem, ele responde. Então, nós temos em Jundiaí, por exemplo, a TV Tech. O que eu quero fazer com a TV Tech? Quero fazer parceria com o Centro Paula Souza, com a FATEC e com a Univesp. Para quê? Para que a gente seja um gerador de cursos técnicos para o jovem, porque quando você tem as unidades físicas, você não atinge 10% da juventude, porque não tem vaga. Então, com a tecnologia, com a inovação, usando a TV Tech, nós vamos ampliar isso. Eu quero oferecer curso técnico para todos os jovens que estiverem no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Virtualmente e com um tutor presencial, para que ele possa ter uma formação técnica. E ele terminando o curso técnico, eu quero fazer uma parceria com a Univesp, do qual eu dirigi e criei esse sistema, para que ele já saia direto para a universidade, se ele quiser fazer um curso universitário naquela área dele. Então, é usar a tecnologia, é usar a inovação, a gente usa os laboratórios das ETECs, da FATECs, que existem fisicamente na cidade, para que a gente possa oferecer a esse jovem uma oportunidade. Falar, olha, está aqui, você pode ter um curso técnico, você pode ter um curso universitário e entender também qual é a dinâmica desse jovem hoje. Você tem que, primeiro, ter um conselho da juventude que funcione. E você tem que dialogar com os jovens. Então, eu quero entender que profissão que eles querem ter. A cidade oferece uma gama de indústria, uma gama de comércio, uma gama de micro e pequenas empresas. Então, você tem uma gama de trabalho e de serviço dentro da cidade de Jundiaí. Importante, inclusive. É a 18ª economia do Brasil. Agora, será que esses jovens, como é que eles veem a cidade que eles moram? Então, você tem que criar incentivo, usar inovação, que é uma sociedade polegar. A verdade é essa. Essa sociedade é uma sociedade polegar. Eles acostumaram hoje no celular. E o curso, o EAD bem feito, como a gente fez com a USP, com a Unicamp, com a Unesp,
e com o Centro Paula Souza interessa aos alunos, porque ele vai estudar de uma forma bem legal, lógico, responsável. Atual, e vai ser certificado por uma grande universidade, por um grande centro, que nem o Centro Paula Souza é um dos centros de referência de curso técnico no Brasil, não é só em São Paulo. Então, é oferecer oportunidade, mas também ouvi-los. Não adianta você achar que você vai sair oferecendo oportunidade e não vai ouvi-los, porque essa juventude, ela precisa ser ouvida, a gente precisa entendê-la, para que a gente possa atingir de verdade a grande maioria. Né? Para parar com esse, não quero ser isso, não vou fazer aquilo, esse neném que vocês colocaram. E o jovem quer, sim, quando ele se sente valorizado, né? Porque você tem que oferecer dignidade. A verdade é essa. E atrativos, que conversem com a geração deles. O jovem que às vezes está lá e fala, vou prestar uma ETEC, por exemplo, física. É 30, 40 para 1. Muitos falam, não vou prestar porque não vou conseguir. Já desiste ali. Então, a gente tem que oferecer, e eu acredito muito na tecnologia e inovação. E aí depois é um curso tão difícil que aí a pessoa acaba até desistindo e indo para outra, voltando para uma outra escola do estado mais fraca, porque não teve uma base que também, o propiciou para estar lá. E na educação como um todo, não sei se eu posso falar aqui sobre a educação, nosso plano, que é o Jundiaí Cidade Educadora, o que nós precisamos fazer? Por exemplo, não sei se vai entrar no tema, mas nós temos 1.000 crianças sem creche na cidade. Era o próximo tema, porque o senhor fala que o senhor foi eleito, o senhor vai zerar a fila em 4 anos. Isso. É uma promessa, né? Isso é um compromisso. É um compromisso. Nós queremos todas as crianças em creche. Porque nós temos mais de 1.000 crianças hoje na cidade de Jundiaí que não tem vaga em creche. E a gente sabe quem é a mãe trabalhadora, o pai trabalhador, sabe o quanto é duro quando sai trabalhar e seu filho não tem com quem ficar. Então ela tem que pedir para o vizinho, tem que pedir para um tio, para uma tia, para a avó. E fica preocupado. Trabalhando o dia inteiro, não sabe se o filho está se alimentando bem, se as pessoas estão tratando bem. Isso, é uma preocupação. Então só quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo aqui, o quanto é difícil isso. Então nós temos um compromisso com o governo federal, com o governo Lula, de construir 4 creches em 4 anos, uma em cada vetor. Hoje, qual que é a fila lá? 1.000 crianças. 1.000 crianças. Aproximadamente 1.000 crianças. É muita criança. É muita criança, é muita criança. É muita mãe sofrendo, né? Sim. Eu estava andando na Vila Hortolândia esses dias, que é um bairro lá grande, uma mãe me parou desesperada que ela precisava trabalhar, que o companheiro dela abandonou ela. Ela e a filha, né, pequena, e não conseguia vaga em creche, desesperada, que ela precisava trabalhar para sustentar a filha, não conseguia. Então vira um ciclo porque a pessoa doloroso. Precisa trabalhar para pagar o aluguel, para se sustentar, para sustentar a filha, e não tem com quem deixar. É muito difícil. E é doloroso, é uma dor. Eu vi aquela menina lá, é uma dor. Então a gente precisa construir creche, é necessário construir creche. Então nós vamos fazer, já tem uma autorizada no PAC, que eu intervi junto ao governo Lula, junto ao presidente. Uma creche já está autorizada para ser feita em Jundiaí no PAC, e nós vamos fazer mais 3 em parceria com o governo Lula. Então, nós vamos colocar todas as crianças em creches. Tem os convênios com as escolas particulares, em idade de creche também, que nós vamos rever e ampliar onde for preciso, porque a gente precisa, nós precisamos ter que as crianças sejam cuidadas na nossa cidade. Também vou fazer na cidade de Jundiaí um compromisso, 4 escolas integrais, porque Jundiaí tem pouquíssimas escolas integrais de 1º ao 5º ano. E escola integral é importantíssimo para a vida das crianças, né? Porque é a mesma coisa, quando ele sai da creche, ele vai para a escola. E aí a escola passa a ter um período só. E aí a mãe continua trabalhando, o pai continua trabalhando. E ele está com 7, 8 anos, que é a idade. E ele está com tempo ocioso ali, né? De metade do dia dele. Então, o que nós vamos fazer? 4 escolas integrais, uma em cada vetor. E por que eu falo tanto da parceria com o governo federal? Porque os recursos estão no governo federal, né? E o governo federal é um ente que tem projetos para mandar para a cidade. Então, você é a ponte de Jundiaí com o governo federal. Então, nós vamos fazer 4 escolas integrais, que, na verdade, vão se virar 8, porque nós vamos remanejar aluno. Então, nós vamos ter 8 escolas integrais em 4 anos, que é importantíssimo para a cidade. E aqueles alunos que não forem contemplados com escola integral, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar os parques, os ginásios que existem nos bairros para levar oficinas. Então, ele estuda de manhã, à tarde ele está em casa. Nós vamos levar as oficinas de esporte, que hoje não tem nos bairros da cidade, que é vôlei, futebol, handebol, todas as modalidades esportivas, e também cultural, que é importantíssimo. Se o menino quiser fazer teatro, quiser fazer dança, quiser fazer música, um instrumento musical, isso é importantíssimo para a vida dessa criança. Então nós vamos usar os ginásios que existem, que tem bastante ginásio de esporte em Jundiaí, os parques, para dar vida e levar
que é aquela criança que saiu da escola 12:30, 1h da tarde, à tarde ele vai poder frequentar essa escola e vai ter o passe livre. Se ele precisar sair da casa dele, por exemplo, para ir fazer um curso de teatro, ele tem o passe livre, ele pode ir lá fazer, nós vamos oferecer lanche e tudo mais. Então, a nossa ideia é cuidar das crianças. Olha, candidato, é um mundo ideal isso. E realmente, quando a gente entrevista um candidato, a gente fala, poxa, a pessoa tem tantos planos de governo, tanta proposta que é tão acrescentadora para a sociedade. Mas por que quando chega lá, raramente esse mundo ideal acontece? Ou as pessoas se justificam pelo prazo curto de 4 anos, ou pela falta de estrutura, falta até da verba pública. Por que isso? Olha, eu fui prefeito e eu fiz. Na cidade de Itupeva, eu dobrei o número de crianças em creche em 4 anos. Eu fiz 4 creches em 4 anos. Tinha aula de balé na cidade para as crianças, aula de música, aula de dança. Nas escolas tinha aula de capoeira. A gente transformou, todas as crianças do meu governo almoçavam na escola, em prato de vidro e talher de inox. Eu pedi para fazer uns rechozinhos adaptados e eles se autosserviam. Com a dignidade que eles mereciam. Porque quando a gente foi fazer, até a ideia, minha esposa era secretária de Educação à época, todo mundo falava, você é maluco, vocês são malucos, a criança já joga o prato de vidro, vira aquele, ou de plástico, né? Que nem aquele frescobol, né? E tal. Aí eu dizia, não, eles vão quebrar o prato de vidro. Não, quando você oferece dignidade, é entregue a você dignidade. E nós não tínhamos nenhum prato quebrado. Às vezes quebrar o merendeiro, que é normal, tá lavando, escorrega, quebra. Um acidente. Mas de criança, não. E eles aprenderam a se servir, eles aprenderam a comer. Então, todas as crianças almoçavam na escola. Todas. As que entravam e as que saíam. Eu fiz 2 escolas integrais na cidade. Então, tudo que eu estou dizendo aqui... É possível. Eu tenho experiência para fazer. É vontade política. Você tem que olhar. Governar são escolhas. Por isso que nós temos um projeto diferente. A nossa escolha é pelo social. É em melhorar a vida das pessoas. É cuidar das pessoas. E dá para fazer. Eu fiz um pronto-socorro infantil, né, no meu mandato, que virou referência. Então, dá para fazer. Mas governar é escolha. É escolha. Eu acho que o asfalto é importante, fazer ponte é importante, é verdade. Mas não deixar as pessoas morarem embaixo da ponte é mais importante do que fazer a ponte. Verdade, candidato. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela fala de família. Eu queria saber do candidato Ricardo Boccalon, qual o valor da família para o senhor e para a sociedade? Olha, a família é tudo, né? Meu pai está vivo, o senhor Osvaldo metalúrgico, minha mãe, Dona Maria Zélia, trabalha até hoje. Minhas irmãs têm uma escolinha, então eles trabalham. Me ensinaram os valores, a educação, o respeito, toda a questão de vida mesmo, de você respeitar o próximo, respeitar o ser humano pelo caráter dele, não pela cor da pele, não pela opção dele, o respeito ao ser humano. Jesus nos ensina isso, inclusive, né? Que a gente tinha que respeitar o ser humano, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Né? E minha família hoje, que é meu filho Arthur, tem 17 anos, um adolescente, um menino de um coração, de uma sensibilidade incrível. A Idelma, que é minha esposa, é uma mulher notável, alicerçada, muito, muito firme, muito forte. E então essas são as referências. E aí quando você vê teu filho, né, com 17 anos, um ser humano sensível, a gente olha um para o outro e fala assim, fizemos certo. Né? Então, eu acho que a família é tudo. E a família é a base da sociedade. Isso não é piegas, isso não é... Não é fora de moda. Não é fora de moda, nunca vai ficar fora de moda. Porque quando você tem problema, você pode... O primeiro lugar que você vai recorrer é a sua família. Quando você está sofrendo, quando você tem uma notícia boa, né? Então, acho que a família é o esteio de tudo. A família é o esteio de tudo. A família é importantíssimo para a sociedade. E a gente tem que ter uma sociedade menos preconceituosa, a gente tem que ter uma sociedade mais tolerante. A gente está passando por um momento de intolerância no mundo muito preocupante. Eu acho que isso a gente tem que colocar sempre no nosso discurso. Acho que todo mundo que se propõe a estar um cargo público precisa... Nós não podemos ser xenofóbicos, nós não podemos ser preconceituosos, nós não temos esse direito. Então, nós temos que lutar para que a sociedade seja mais justa, mais fraterna, mais humana. Então, é isso que eu acho que a família traduz, né? Esse sentimento.
Nós vamos chegando ao fim da nossa conversa, candidato, e eu quero terminar perguntando por que Ricardo Bocalhon merece o voto dos eleitores de Jundiaí. Olha, primeiro agradecer você, Karen, agradecer a TV Gospel. Foi muito bom estar aqui, acho que deu para a gente falar um pouquinho das nossas propostas. E eu mereço o seu voto, de verdade, por tudo isso que eu falei aqui, de transformar a vida das pessoas numa vida melhor, de cuidar daqueles que mais precisam, de ter uma cidade mais democrática. Eu vou criar o Conselho Popular da cidade, onde nós vamos eleger delegados em todos os vetores da cidade para poder participar da decisão do orçamento, do governo. Então, é ter uma cidade mais humana, ter uma cidade que cuide melhor das pessoas. Jundiaí é uma cidade importante, sim, economicamente, é a 18ª economia do Brasil, mas socialmente ficou para trás. Então, eu tenho esse compromisso com vocês, jundiaenses, transformar a vida social, deixar igual à questão econômica da cidade, porque eu quero ter uma cidade rica economicamente, mas também rica socialmente. Por isso, nessa eleição, 6 de outubro, mudança de verdade é votar 40, vote 40 com a certeza de ter uma cidade melhor. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Agradeço. Uma campanha abençoada para o senhor, Amém. uma eleição também, Amém. tá Obrigado. bem? A gente encerra aqui essa entrevista tão especial que foi feita com o candidato para a Prefeitura de Jundiaí, Ricardo Bocalhon. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê na programação.